mas o assunto é eleições de 2022, pré-candidata a deputada federal. Vereadora, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Vereadora, qual é o trabalho de estruturação dessas chapas, né, para deputado federal aqui em Goiás e com destaque para o PSD? A senhora teve uma conversa nessa semana com o presidente nacional do Republicanos, né, o Marcos Pereira. Passa pelo que essa conversa? O Republicanos ontem definiu que não vai fazer federação, não tem coligação para esse ano. Como é que essa conversa entre os partidos acontece para realização de algum tipo de parceria nesse ano? Rubens, com a fórmula de cálculo das cadeiras, uma quantidade menor de candidatos, nós tivemos uma mudança profunda nas regras eleitorais. E os partidos têm buscado as melhores opções para conseguir fazer candidatos, né, para conseguir fazer deputados, na verdade, que é o que interessa para o partido, para um partido político, é a sua base de deputados federais. Então, as conversas, elas giram em torno realmente de, primeiro, conseguir atingir esse coeficiente eleitoral, porque agora são só 18 candidatos. Dentre eles, aí, nós temos que ter 6 mulheres para você poder lançar uma chapa completa. Então, a necessidade de votos em um partido, para se atingir a primeira cadeira, é uma necessidade de votos expressiva, com uma quantidade menor de pessoas podendo disputar a eleição. Então, essa é a realidade dos partidos, de maneira nacional. E é natural que os partidos busquem quadros que queiram ser candidatos, né? E principalmente mulheres. Então, essa ida, por exemplo, conhecer e falar sobre política com o presidente Marcos Pereira, passou sobre esses temas, como formatar a chapa, como que os partidos estão dispostos a investir nas chapas de federal, em trazer candidatos, em trazer pessoas que realmente queiram disputar o mandato, porque hoje nós temos uma série de deputados federais já eleitos em seus próprios partidos, mas que a gente também sabe da dificuldade deles mesmos montar uma chapa para se manterem nesse espaço. Então, eu acredito que teremos uma mudança drástica de partidos, inclusive dos candidatos hoje que já são deputados federais. Entendi, é porque pelo que foi informado lá pela coluna Giro, são pré-candidatos a federal que estão em partidos diferentes e conversando com o presidente nacional de um quarto partido, né? A senhora está no PSD, o Romário Policarpo está no Patriota e o Jovair Arantes, pelo que informou a coluna, está no MDB. E aí vocês foram conversar com o presidente do Republicanos. É porque há a possibilidade, então, vocês estão formando um mesmo grupo, Sabrina, dá para entender que esse grupo vai estar no mesmo partido e daí vocês conversaram com o Republicanos? Não existe um consenso em torno de se montar um bloco ou um grupo. Mas eu, Policarpo, Jovair, o próprio Sandy Júnior, tem o Daniel também, ex-prefeito, que tem buscado dialogar com os partidos. A gente entende que nós temos, por exemplo, uma mesma estatura, a gente parte de um mesmo potencial de votos. Então, a gente quer uma chapa equilibrada para disputar. Não tem nada decidido, não existe um bloco, mas existem candidatos, pré-candidatos, que estão conversando entre si e conversando com os partidos. Bom, e nessa conversa, o Marcos Pereira confirmou que ele não está dando pitaco, digamos assim, na gestão aqui de Goiânia. Ele, numa resposta, não há confirmação se de fato foi o vereador Ronilson Reis que buscou aquela resposta do presidente Marcos Pereira, mas ele confirmou ao Jornal Popular que ele deu a resposta, né? Então a pergunta pode não ter sido do Ronilson, mas deve ter sido. Enquanto que o Marcos Pereira confirma que respondeu aquilo, que não se dedica mais a dar pitaco sobre a gestão em Goiânia, que ele já não pretende mais ter esse tipo de participação. O que é que se observa agora, nesse cenário político-administrativo na Prefeitura de Goiânia, vereadora? Uma redução da influência do Republicanos Nacional, do Republicanos em Brasília, com o Wanderlei Tavares, e um protagonismo maior do prefeito Rogério Cruz? A gente observa isso ou não necessariamente? Olha, o presidente Marcos, a nossa conversa, ela ficou em torno das candidaturas a federal. E sobre Goiânia, foi o que ele disse, ele tem aí mais uma série de prefeituras que não dá para ele, enquanto presidente nacional,
se dedicar a essas prefeituras. Existe uma organicidade de cada partido, existe o partido nacional, regional, estadual, municipal, e que essas instâncias elas funcionam. Então, aqui nós temos o deputado João Campos, nós temos o partido municipal, tem o partido regional ali de Brasília, responsável por essa parte aqui do Centro-Oeste. Então, o presidente Marcos Pereira ele foi muito tranquilo em relação a isso, que ele está focado na chapa de federal, em fazer crescer o partido e a bancada federal. E que os assuntos internos devem ser tratados pelo partido aqui de maneira interna, junto com a Prefeitura de Goiânia. Eu não vejo, Rubens, esse distanciamento. O que eu vejo é, de fato, uma organização partidária e político de um grupo que está da Prefeitura de Goiânia, que eu digo um grupo político hoje do Republicanos. Pois é, e então, independente do que disse o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, o que a senhora percebe desse momento da gestão da Prefeitura de Goiânia depois de um primeiro ano, né? Entrando aí para o segundo ano da gestão de Rogério Cruz. Ele fez algumas mudanças na equipe, disse numa entrevista coletiva que pode fazer outras mudanças. Qual que é o momento, na visão da senhora? É realmente de uma... eu usei a palavra protagonismo na pergunta anterior. É isso? É mais protagonismo? É mais decisão do prefeito Rogério Cruz? E a cara dele, talvez, nessa gestão? Porque o início da gestão lá atrás tinha a cara do MDB. Depois houve, sem dúvida nenhuma, uma influência grande do Partido Republicanos de Brasília, enfim, dessa estrutura partidária que o prefeito tem, como outros políticos também têm. Não estou aqui condenando, é uma pergunta, né? E se agora ele, pessoalmente, sem antes lá atrás MDB, sem necessariamente o republicano, se ele, Rogério Cruz, está com a mais cara dele na gestão, Sabrina? Eu acho que isso é um processo natural, Rubens, inclusive de conhecimento da própria massa, da própria máquina pública, né, do município. Exato. E também o próprio entendimento do prefeito enquanto gestor público, das suas prioridades. E o que eu tenho conversado com o prefeito Rogério Cruz desde o início do seu mandato, quando ele de fato assumiu a Prefeitura de Goiânia, é um prefeito muito preocupado com o social, com a justiça social, com as pessoas mais vulneráveis. E aí eu entendo que a prefeitura ela precisa ter essa cara, que é a cara do prefeito. E o prefeito, se ele entende necessário fazer as mudanças, é legítimo. Isso não foi pauta. A gestão do município não foi pauta da nossa conversa, mas enquanto vereadora, eu percebo sim o prefeito Rogério Cruz bem participativo e dando essa cara à administração pública. Não é fácil mudar isso. Nós passamos pelo primeiro ano, um ano de reconhecimento, e eu acredito que nos próximos anos, esse rosto do prefeito Rogério Cruz, independente dos secretários serem daqui, serem do partido ou serem do próprio prefeito, isso vai estar estampado. Vereadora Sabrina Garcês, do PSD, conosco. Antes das perguntas aqui do Kleber Ferreira, tem um processo em curso aí, né, vereadora, do qual a senhora também participou, pelo menos acompanhou na Prefeitura, junto com outros vereadores, foi um debate intenso na Câmara, que é a questão do IPTU. O que está definido, assim? A senhora está acompanhando isso? Está definido que o limite vai ser mesmo cumprido para esse ano? Isso o prefeito tinha falado numa entrevista coletiva anterior, mas agora para 23... não vai valer mais o que estava no Código Tributário, vai ser só a inflação diante desse desgaste todo, porque quando se votou o Código Tributário, isso era uma definição, né? um acordo ali, um entendimento de que tem mudanças que precisam ser feitas, que o Código estava vindo para isso e que tinha um limite, 45% mais a inflação para esse ano, 45% mais a inflação nos anos seguintes, até dar o aumento que é previsto lá nas mudanças de regra do Código Tributário. Isso agora caiu por terra, não tem mais para o ano que vem aumento de 45%, só a inflação, vereadora? Por que será? Rubens, na verdade, eu acho que esse código ele foi mal apresentado para a população e para a imprensa, o que gerou uma série de desconhecimentos. Quando começou, os ITUs começaram a chegar, e aí o ITU, de fato, por um lote, está vazio e não cumpriu sua função social, foi uma opção, o aumento dessa alíquota, as pessoas acharam que isso seria reproduzido no IPTU. Quando 2,1% dos imóveis residenciais teve o aumento máximo de 45% da inflação, isso foi tão divulgado que a maioria das pessoas acreditou que isso seria repetido também nos seus IPTUs.
sem sequer ter olhado o seu boleto. E, na verdade, se nós pegarmos os números consolidados, quase 60% teve redução ou isenção do seu IPTU residencial. Então, é importante a gente falar isso. Por que foi necessário essa trava de 45%, Rubens? Eu não sei se as pessoas lembram, mas houve aquele deflator que o Paulo Garcia aprovou quando foi atualizar a planta de valores. Então, esses imóveis que estavam com a planta de valores muito defasada, foram esses imóveis que chegaram nessa trava de 45%. Mas é uma minoria, é o que eu estou te falando, é 2,1 ou 2,2 dos imóveis residenciais. E aí, diante desse desconhecimento, diante do debate, ouvindo a população, que é a nossa função, o prefeito, junto com a Câmara, para que não haja qualquer tipo de desconhecimento ou de confusão, deixar claro que a partir do ano que vem, a atualização do imposto vai ser só pela inflação. Isso não aconteceria apenas em 2% dos imóveis residenciais. Mas para que não haja qualquer tipo de confusão, foi uma decisão política do prefeito em fazer essa atualização desses 2% apenas pela inflação, porque o restante, os outros 98%, já seria assim. Kleber Ferreira, vereadora Sabrina Garcês, do PSD conosco, é pré-candidata a deputada federal, falando com a gente aqui, claro, sobre eleições de 2022, formação de chapas, mais sobre a gestão do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e agora sobre IPTU. Kleber, fique à vontade. Pois é, tem tanta coisa para falar com a Sabrina sobre tudo isso aí. Sabrina, bom dia para você. A Sabrina, ela é neta do Epitácio, grande ídolo do Atlético, mas torce para o Goiás, sabia, Rubens? Você não sabia. Ovelha verde da família, Kleber. Não sabia que ela era esmeraldina. Ovelha verde. É esmeraldina, e o Epitácio foi tal. Foi o maior. Diabo louro. O maior ídolo da história do futebol, do futebol goiano, ali nos anos 60, início dos anos 70, foi ele, era sem dúvida nenhuma um jogador extraordinário, bem acima da média. Bom, e eu jogo bola bem demais, viu, Kleber? Você? Nós Exatamente. temos na nossa equipe de esporte, nós temos uma craque, a Natália Freitas joga muito também. É muito Sim. Boa jogadora. Podíamos marcar aí qualquer hora uma pelada para ver essas meninas jogando futebol, né? Seria bom. Vereadora, eu estou acompanhando de muito perto, até porque a minha profissão não tem jeito de acompanhar. E eu não entendi essa reunião com o Marcos Pereira, do momento em que ele falou que o republicano não faz federação, e aí a senhora é de um partido, o Mário Policarpo do outro, Jovaíra antes do outro, Santos Júnior do outro. São 4 partidos diferentes conversando com um 5º partido. Aí agora a senhora falou para o Rubens Solomão que não há uma iniciativa nem de bloco e nem de filiação de todos no republicano para disputar uma vaga para deputado federal. Então, essa conversa ela rendeu que tipo de fruto, além da orientação de como formar a chapa? Kleber, não existe uma orientação desses pré-candidatos caminharem juntos. Nós só vamos se for para o mesmo partido, é isso que eu quis dizer. Tá. Não existe isso. Mas nós estamos sendo procurados por diversos partidos para tratar de uma possível ida para esses partidos, não só republicanos, mas eu já fui sondada, já conversei, na verdade, com o PDT, já conversei com o próprio Republicanos, tive uma conversa com algumas pessoas do PT, tive uma conversa com o PSDB, então tive uma conversa com o PROS. Então, assim como eu, esses candidatos também estão sendo cortejados, vamos dizer assim, para montar essa chapa, porque a dificuldade de se montar uma chapa para deputado federal aumentou em muito. Então, é natural que essas conversas avancem. Com o Marcos Pereira, a conversa ela foi muito boa, foi no sentido de dar segurança para que a gente dispute, para que tenha uma legenda, que vai ter uma disputa justa, igualitária, que nós não teremos aí grandes figurões ou surpresas, que o fundo partidário vai ser distribuído de maneira transparente, porque é isso que um pré-candidato a federal quer. E também a própria composição política. Hoje, o Jovair tem indicações na prefeitura, o Léo Arantes, que é sobrinho dele, é vereador, o Léo José, o Policarpo, eu sou da base do prefeito. Então, é natural uma aproximação com as pessoas que a gente já tem um contato político, mas nada está decidido. O que ouvimos lá foi muito bom. Foi a segurança do presidente nacional em uma disputa equilibrada e transparente.
Mas se não juntar lideranças que tenham voto agora em uma mesma legenda, eu acho muito difícil o partido conseguir eleger alguém, porque o coeficiente vai ficar alto demais. É pouca gente para Esse buscar é o voto. desafio de todos os partidos, é juntar, e aí você vai ter que ter uma sabedoria em juntar pessoas que tenham, vamos dizer assim, a mesma estatura. Você vai ter uma União Brasil aí recheado de atuais deputados federais. Eles têm emendas parlamentares, eles disputam em um outro patamar. Assim como o próprio Republicanos hoje só conta com o candidato oficial, que é o pastor Jefferson, que é deputado estadual. Não tem mais nenhum deputado federal, que inclusive foi o compromisso do presidente Marcos Pereira e do próprio deputado João Campos, que o João Campos não disputaria um mandato de federal. Então, é um desafio você juntar as pessoas que têm a mesma condições de competição nesse partido para fazer uma chapa equilibrada, senão vai desestimular as pessoas a serem candidatas. Pois é, um partido hoje para fazer 3 deputados federais, ele tem que ser o partido, a campanha tem que ser a campanha e a estratégia tem que ser a estratégia. Não tem como instalar o dedo, é um negócio assim, ficou, inclusive eu achei absurdo, difícil, dificílimo. Eu achei ruim, eu não gostei. Eu gosto de campanha na rua, pintando muro, carro pintado, essas coisas assim mais populares. Achei que essa forma agora, ela voltou muito para quem tem muito dinheiro para fazer campanha, ou então para a junção de lideranças em uma mesma legenda, e às vezes lideranças que não têm a mesma afinidade política, ideológica, partidária, enfim, Ideológica. e acaba juntando para poder conseguir o mandato. Bom, mas isso aí é uma opinião isolada. Então, há uma chance, sim, destes 5 ir para o republicano? Sim, com certeza. Bom, a minha segunda pergunta é com relação ao IPTU. Você falou aí que houve uma falha na comunicação sobre as questões do ITU, do IPTU, para chegar até a opinião pública. Como fazer para redimir esse desgaste que foi muito grande para os vereadores, sobretudo, com relação a esta matéria? O que é que vocês pretendem fazer na Câmara de imediato? Kleber, eu acredito que o primeiro grande impacto disso vai ser agora no vencimento dos boletos, que a maioria das pessoas vai tomar consciência do seu próprio IPTU. Eu dei uma volta no Jardim de Cerrado esse fim de semana e lá 80% está isento e as pessoas nem sabiam disso. Mais de 80% lá teve a isenção, um valor muito pequeno do IPTU. Então, eu acho que o primeiro grande movimento vai ser quando essas pessoas pegarem o seu próprio carnê e entenderem que houve uma diminuição, uma isenção, principalmente as pessoas que são mais vulneráveis. Em relação à parte da população que tem se manifestado, é legítimo isso, que é parte dos moradores dos condomínios fechados, a partir do esclarecimento de como foi feita essa cobrança, a mudança de alíquota, porque antes era zona fiscal e os condomínios fechados pagavam a menor alíquota. Hoje nós mudamos para o valor venal do imóvel, que é mais justo. A pessoa ela tem que pagar de acordo com o seu patrimônio. Quanto maior o seu patrimônio, mais você paga imposto. Então, o que não era justo era uma casa de 4, 5 milhões pagar a mesma alíquota de uma casa de 100 mil. Só que isso vai ser falado, eu acredito, e o presidente Romário Policarpo tem nos liderado em relação a isso. Isso tem sido debatido dentro da casa. O próprio pedido da Câmara de Vereadores para fazer algumas alterações no código, deixar isso mais claro. O medo das pessoas de um outro aumento ano que vem. Então, se isso está causando medo, então vamos reforçar, deixar isso claro para que as pessoas não confundam. E esse diálogo com a população, abrir a Câmara Municipal para fazer a interlocução também desse diálogo com o município. Isso foi feito desde a semana passada. A gente abriu a porta da nossa casa, né, da Câmara, dos gabinetes, para receber essas demandas. Foi a partir dessas demandas, dessa colheita de dados, que a gente sentou com o prefeito Rogério Cruz e solicitou que essas medidas fossem feitas. E, principalmente, Kleber, essa alteração do cadastro, incentivar as pessoas a irem na prefeitura e manterem o seu cadastro atualizado. Os grandes exemplos que nós tivemos da mídia, de aumento aí exorbitante, eram de pessoas que estavam com o cadastro errado, que se o cadastro delas estivesse correto, não teria isso. E, claro, houve a falha no lançamento do cadastro, porque ficou determinado em lei que não poderia ter qualquer tipo de aumento
acima de 45% mais a inflação, e a gente viu que isso ocorreu. Então, é corrigir isso de maneira eficaz. O prefeito deu a resposta falando que aqueles que pagaram a mais, por exemplo, vão receber esse dinheiro em 30 dias. Então, é garantir essa lisura também da devolução daqueles que pagaram o valor injusto. A Câmara Municipal, ela votou um código tributário para trazer mais justiça fiscal para o goianiense. E jamais pensando, por exemplo, em arrecadar mais ou massacrar ainda mais a população que já está tão massacrada depois de uma pandemia. Então, se tiver qualquer tipo de dúvida, ou se a Câmara precisar fazer qualquer tipo de reparação, isso vai ser feito. A Câmara tem compromisso com os goianienses e qualquer tipo de má interpretação ou de erro será corrigido imediatamente. Ok. A Sabrina já me esclareceu, Rubens, as dúvidas que eu tinha, né? Tem que dar ração para o cachorrinho, senão ele late para danar. Você está ouvindo aqui, ele está bravo, faz um pão de queijo. Quem tem dó de angu não cria cachorro. Tem que tratar do cachorro. Então tá ok, Rubens. A Sabrina já me esclareceu. Eu tenho só mais uma questão. Tem só mais uma questão. Desculpa, Kleber, porque tem um delay aqui. Eu já estava me encaminhando aqui para fazer a última pergunta para a vereadora. É sobre Henrique Meirelles. A senhora está trabalhando aí ao lado do ex-presidente do Banco Central, ainda secretário da Fazenda lá de São Paulo. Quando é que ele vai estar aí efetivamente com a agenda completa aqui em Goiás? E se ele já é o nome, na visão da senhora, para ser candidato ao Senado na chapa de Ronaldo Caiado? Ele será o candidato na chapa do Caiado? E quando é que ele vai estar de cara aqui de cabeça, né, na campanha ou na pré-campanha, por enquanto, em Goiás, vereadora? Rubens, o que a gente tem conversado com o doutor Henrique é que final de fevereiro, início de março, ele já estará aqui, passado o carnaval, né, que seria no final do mês, agora com essa prorrogação, mas independente disso, já no início de março ele vai se dedicar aí a voltar para o nosso estado, né, a estar aqui presente de maneira física, porque o trabalho continua, Rubens. Por exemplo, eu estou dando essa entrevista via vídeo, então a gente tem mantido conversas, o doutor Henrique ele tem se mantido presente aqui nas discussões do nosso estado. Sobre a chapa, não houve ainda uma sinalização clara do governador Ronaldo Caiado em relação ao nosso partido e à vaga de Senado. E é por isso também que o partido tem mantido o diálogo com outros pré-candidatos. Então nós vamos aguardar também essa sinalização do governador Ronaldo Caiado. Enquanto isso não acontece, as conversas e os diálogos vão continuar. Obrigado, vereadora, pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para a senhora, bom dia, bom trabalho. Obrigada, Rubens, Kleber, a todos do Sistema Sagres. Foi um prazer falar com vocês. Eleições